Deus abençoe a todos poderosamente. É um prazer estar com você aqui na Rádio Motiva Gospel, a rádio que é sempre mais onde você estiver. Estamos nesse plantão de fé, tempo de mesa com o tema As Novidades de Deus para a tua vida. Ao meu lado está aqui a minha princesa, a serva de Deus, Bispa Dani. Boa noite, Bispo Isaac, a graça, a paz a todos que já estão aqui conosco e aos que chegarão, sabendo que hoje é uma noite de poder, muita graça e esse plantão da fé. Olha, nós temos vivido aí muitas bênçãos de Deus, são muitos testemunhos que a gente tem colhido ao decorrer das viagens, das visitas que a gente faz na casa das pessoas, pelos próprios programas aqui. Nós temos visto muitos testemunhos. Conta pra gente uma experiência que ao longo desses meses você tem vivido o ministério. Sim, é muito interessante a transformação de vidas que nós observamos, né? Nós como pastores somos bons observadores, né? Então, uma história que muito me chamou a atenção, uma moça que chegou na igreja através de convites. Ela esteve visitando a Igreja Internacional Renovar e ela era uma adicta, né? Adicta é uma pessoa que tem problemas com vícios. E frequentando aos cultos do sobrenatural, nos dias de semana, Deus foi limpando ela, transformando, libertando. E aí ela pediu para ser batizada nas águas, né? Foi batizada nas águas. Alguns meses depois, batizada com o Espírito Santo, começou a estudar a palavra. E aí o bispo começou a dar oportunidades, vem cantar um louvor, tal. Foi cantando louvores, né? Deus foi dando assim uma graça para ela ir cozinhando, ter o negócio próprio dela. Olha aí, né? E aí ela foi crescendo, né? Se batizou, foi batizada com o Espírito Santo, teve o negócio próprio. Deus preparou um casamento para ela. E foi assim transformando a história de vida. Ela começou a louvar, né? Participar dos grupos e foi crescendo na fé. Então nós vimos essa crescente com os próprios olhos e isso não tem preço, né? Eu costumo dizer que esse é o primeiro milagre descrito na Bíblia que Jesus fez e é um dos maiores que todos os dias ele faz, né, Bispo? O milagre da transformação de vidas. Olha, e para transformar uma pessoa, para transformar uma crença, um costume, valores que a pessoa carrega desde a infância e para ela simplesmente mudar a sua rotina, o seu pensamento, a sua regra de fé, só mesmo um milagre da parte de Deus. Verdade, Bispo. Eu me recordo de um homem que nós acompanhamos ele, Bispa, e ele chegava na igreja com seu semblante, né, aquele aspecto de dependência química. Exato. E a sua mãe chorava, sofria, mas sofria. Chegava na igreja, dobrava os joelhos e ela chorava. Quase o casamento dela, mesmo sendo um casamento já de idosos, muitos anos, quase o casamento ficou comprometido. Por quê? Porque o padrasto não aceitava aquela situação. Sim. Alguém ia até o portão querendo receber o valor dos entorpecentes. E ficava aquela briga, e ficava aquela briga, e ficava aquela briga. E aí Deus colocou no meu coração e nós o apresentamos a uma clínica de recuperação também cristã. Nós fomos lá, levamos, na ocasião nós levantamos também cestas básicas para suprir a clínica, né? E ele começou o tratamento dele. Em pouco tempo, lá na clínica, ele se tornou líder. Olha. Foi para as ruas vender objetos da clínica para angariar os fundos, né? Para manter a própria clínica. Mas aí Deus tinha muito mais para ele. Eu creio. Não só libertá-lo dos entorpecentes. Ele começou a participar no culto, começou a participar das campanhas do sobrenatural, aos domingos. A mãe também, como você disse, envolvida nos grupos ministeriais, no grupo do Fé Meninas hoje, que é o Mulheres Vitoriosas. Amém. E sabe o que Deus preparou, Bispa? Deus preparou uma missionária para ele. Olha! Essa missionária vinha orando há muito tempo também para se casar. Olha. E aí ela conhece ele, os dois se casam.
Ele vai trabalhar numa construção civil para reformar uma casa. E de repente o dono, sabendo que ele casou, Sim. fez a proposta para ele: olha, ao invés de você ficar reformando a casa para nós, por que você não compra essa casa? Sim. Aí vem a terceira bênção. A missionária tinha acabado também de receber, não me fala a memória se fosse uma herança. Sim, foi isso. Então ela, com esse recurso da herança, compraram uma casa. Exatamente. Mobiliaram a casa e veio uma outra bênção ainda. Eles casaram, entraram para dentro da casa e ainda com um carro na garagem. Verdade. Ainda trouxeram a chave do carro para nós consagrarmos. Então, lembra? é um testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Sabe, bispo, me chama muito a atenção também o testemunho de um jovem que chegou aqui professando uma fé, né, em outra crença. Sim. E todas as vezes porque nós temos uma marca, né, registrada, que eu sempre falo que isso sempre me chamou muito a atenção desde que eu conheci o Bispo Isaac. Ele carrega isso, ele traz isso com ele, que é a imposição de mãos, né? Um momento de busca que tem no culto do sobrenatural. Sim. Muitas vezes Deus também nos direciona aos domingos a fazer essa busca no culto femininas, no culto dos homens comprometidos, domingo, né? Firmados. Então nós temos observado isso, e esse jovem sempre vinha e aí ele ficava possesso. Você se lembra disso? Olha, houve uma ocasião que o inimigo o possuiu com uma violência tão grande. Foi forte, né? Ele estava sentado aproximadamente na terceira ou quarta fileira da igreja. Nessa época havia aí umas 150 cadeiras. E a força do inimigo foi tão grande que o impulsionou para o fundo da igreja, arrastando as cadeiras como se uma mão estivesse puxando. Que nem efeito dominó, assim, exatamente, caindo? Foi uma coisa assim violenta. Jesus. Violenta. A força do inimigo. Porque, bispa, quando uma pessoa ela está manifestada, ela consegue levantar um carro. Verdade, é uma força realmente sobrenatural. É uma força sobrenatural. Sobre-humana, né? Agora eu fico imaginando quando o inimigo usava dentro de casa, ou de repente poderia matá-lo numa rodovia, na sua motocicleta, e aí manifestava toda terça sobrenatural, caía manifestado, até que um dia Deus então liberou uma libertação. Que coisa linda. Ele foi liberto na igreja. Ele recebeu a libertação total, ao ponto de impor as mãos e ele não se manifestar mais. Olha, que maravilha. E aí Deus começou a trabalhar na vida dele. Porque eu acredito assim, bispa, como você é um canal de bênçãos na minha vida, é um canal de bênçãos no ministério. Eu acredito como você também está sendo um canal de bênçãos para os ouvintes da Rádio Motiva Gospel, que nós estamos ao vivo, para o Femininas, que é um projeto que Deus te deu. Houve alguém que investiu no seu ministério. Sempre tem. Você a mentoria que nós costumamos dizer. A mulher de Deus hoje, não estralar de Deus. Não é assim que funciona. É uma construção, né, construção. Bispo? E sempre Deus usa alguém. Por isso que eu digo que me chamou muito a atenção quando eu te conheci, e para quem conhece um pouco da minha história também, sabe que eu já estava aguardando e esperando em Deus, já ia fazer 6 anos que eu estava orando, né, por um bom encontro, mas tinha que ser a pessoa... Tinha que ser você. Assim, a pessoa certa, sabe? Assim, designada realmente por Deus. E quando eu te conheci e vi essa forma, as ferramentas que Deus te confiou, esse amor que você tem pela obra, que assim é visível. Glória a Deus. Né? Assim, você ama igreja, você ama almas, ama vidas. Né? Inclusive hoje nós pudemos estar em tantos lugares, né, Bispo? Fizemos visitas. Teve culto fúnebre, nós fazemos casamentos, né? Tem festa, tem ambientes como esse de famílias enlutadas, pessoas doentes, né? Idosos. Então, assim, essa dedicação. Então nós vemos que Deus ele te construiu dessa forma. Exatamente. Também. Você é alguém assim muito raro nas mãos de Deus. Feito para sabe, servir. Bispo? Feito para servir e assim ama servir. Verdade. Porque às vezes a pessoa ela é preparada, só que é como se ela não fosse, sabe assim,
não fosse tudo aquilo que ela desejava, ou então faz com outras intenções, e em você não. Todas as pessoas que têm o privilégio de te conhecer pessoalmente sabem dessa sua transparência, dessa sua aliança, desse seu compromisso com Deus. E na vida desse jovem eu pude ver, né, Deus assim libertando e ele amando a casa do Senhor assim como você. Por isso que diz, você sempre brinca falando que eu falo a respeito dos úteros férteis, mas dentro da espiritualidade, né, das coisas de Deus, os homens também têm útero, sim, né, bispo? Olha, e assim como Deus construiu a sua vida, sim, ao longo dos anos, como uma grande mulher de Deus, Deus também investiu nele. Verdade. Porque ele passou a cuidar de departamentos da igreja, sim, passou a cuidar de equipamentos, passou a liderar jovens também, entrou para a diaconia da igreja. Que coisa, né, linda. Então Deus foi trabalhando na vida dele. Verdade. Talvez há pessoas que estão acompanhando a rádio agora, que a vida dela está uma bagunça. A vida dela está uma tragédia. Ela não tem felicidade porque a casa dela se tornou um ringue por causa dos entorpecentes, por causa das drogas. Aí às vezes a pessoa, naquela ânsia de ver a outra mudada, aí entra com palavras que dói, que machuca, ou seja, na boa intenção de melhorar, piora tudo. Verdade. Piora tudo. Aí vem a dificuldade financeira, falta aquele entendimento espiritual, mas olha quantos testemunhos nós estamos contando aqui. É verdade. Agora eu te pergunto, se Deus mudou a vida dessas pessoas, sim, e continua mudando a vida de outras mais, você acha que Deus não pode mudar a vida dessa pessoa que está sofrendo com filhos, sofrendo com casamento, sofrendo na área espiritual, pessoas que têm pesadelos, pessoas que são vítimas de obra de feitiçaria, pessoas que são vítimas, bispa, de inveja? Tudo que ela tem parece que alguém quer ter igual. Sim. Ou outras que às vezes são vítimas de conspirações, de fofocas. Exatamente, bispo, acontece muito. E é interessante também estar abordando a respeito disso, porque Deus tem a solução. Sim. Só que para isso nós temos que fazer a nossa parte. Exato. Né? E Deus, assim, Ele tem nos dado algo precioso, né, a respeito do fortalecimento espiritual. Sim. Né, bispo? Como que é essa... Você sabe que o próprio Daniel, nós vamos aqui voltar um pouco na história, quando Josafá, ele recebeu uma notícia que a Síria, exato, estava vindo, já tinha sitiado toda a região, da além do rio, já estavam em algumas montanhas, já havia todo um planejamento para acabar, aniquilar com os filhos de Israel. Josafá, como homem normal, sim, ele sente medo. Verdade. Ele sente medo. Só que aí ele vai para a oração, ele vai convocar a nação para orar. E quando ele convoca a nação para orar, Deus dá uma direção para ele. Porque a nossa vida, bispo, ela é feita de palavras proféticas. Amém. E da onde vêm as palavras proféticas? Da Bíblia. Da Bíblia. Quando nós lemos a palavra, e detalhe, não basta só ler. Não. Quando a gente lê a palavra e obedece a palavra, Deus ele dá uma direção. Tá vindo perseguição aí, mas eu estou com você. Amém. Você está passando por um momento de perdas, mas eu estou com você. Você está no vale da enfermidade, mas eu estou com você. E Josafá, por ser um grande líder, ele vai buscar o Senhor, vai consultar a Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai apregoar um jejum. Jejum, duas armas poderosas, né, bispo? Exatamente. A busca a Deus representa a oração. A oração. E Deus direciona ele a não apenas orar, a orar e jejuar. Quando ele ora a Deus e ele rasga, né, as suas vestes, simbolizando ali santidade, dependência de Deus, humildade, porque, bispo, existem pessoas que elas querem ser abençoadas, mas elas precisam ser humildes e reconhecer que elas precisam de ajuda totalmente também. Né? Josafá, nós não estamos falando de uma pessoa comum. Não. Estamos falando de um rei. Um rei. Que tinha toda a nação no seu governo. Verdade. Ele vai rasgar suas vestes, vai se vestir de pano de saco. Pano de saco, não isso mesmo. Simbolizando assim, todas as suas vaidades, todo o seu
poderio, ele deixou de lado. Sujeita tudo aos pés do Senhor. E né? todos se vestiram por igual. Exatamente. Sim, se humilha. Porque naquele momento não havia rei, não havia servo. Ali haviam pessoas que precisavam de um milagre. Então, todos se vestem da mesma forma. Sim. Para que havia um uniforme. Deus estava vendo uma humildade coletiva. Exato. Então eles vão orar e vão apregoar um jejum. E através daquele jejum vai acontecer um reboliço. É verdade, bispo. Nesse momento que ele ora e ele apregoa o jejum, porque é interessante nós ressaltarmos essa palavra, ele apregoa um jejum. Como ele é uma liderança, né, governador, o rei daquela nação, ele dá uma ordem a todos os habitantes dali, que ele iria jejuar e a nação inteira e até os animais durante 3 dias. Meu Deus! Nesse momento, Deus levanta um dos jovens, um profeta chamado Jaaziel, e traz a resposta desse clamor, dessa oração, dessa humilhação, que eles se prostram diante do Senhor. Deus usa a boca do profeta Jaaziel e diz: nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. E Deus dá uma estratégia de guerra. Deus diz: separa os adoradores, eles vão na frente com cântaros, com instrumentos e louvando ao Senhor. E os soldados, que são homens de guerra, vão na retaguarda. Exatamente. E eles obedeceram o que Deus havia dito. E nós vamos lembrar que tinham alguns exércitos inimigos, eram 3 nações diferentes. Juntas. Se juntaram e cercaram a Israel. E aí, no momento que Deus fala, vocês podem ir, desçam o Vale das Amoreiras e comecem a adorar ao Senhor. Então, assim, uma estratégia humana seria o quê? Os homens mais fortes de guerra, os melhores soldados são linha de frente. Só que na lógica de Deus, que não é a nossa, Deus falou: não, nós vamos fazer o contrário. Coloca os levitas na frente. Coloca os levitas na frente, vai na adoração, e isso é confiar em Deus. Muitas vezes o plano e a estratégia que Deus nos dá é contrária a que comumente os seres humanos fariam. É que as pessoas, bispa, têm o hábito de usar as ferramentas naturais. As pessoas têm o hábito de usar primeiro o recurso dela. Eu vou procurar um profissional da área. Eu vou procurar isso, eu vou procurar aquilo. E ela coloca Deus em último lugar. O segredo aqui, gente, não era só vencer a guerra, mas era mostrar para as 3 nações adversas que o louvor tem poder. Amém. Que a busca tem poder. Porque eles não venceram com armas, com lanças. De forma alguma. Como você bem disse, eles tinham condições, sim, talvez de não vencê-los, mas de enfrentá-los. Porque haviam homens habilidosos ali. Talvez você que está me acompanhando agora, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, você é uma pessoa que foi escolhida por Deus. Mas talvez por falta de uma orientação, uma visão, por falta de uma direção, você está patinando, e o inimigo crescendo, roubando filhos, roubando esposa, roubando esposo, roubando saúde, roubando as finanças, roubando a paz espiritual. Mas o que acontece, bispa, quando eles obedecem à voz de Deus? O que acontece quando eles entram debaixo de uma humildade? E o que acontece quando eles obedecem, colocando os adoradores na frente? A vitória certa. Sabe, bispo? O melhor caminho é como você disse, o primeiro recurso é buscar ao Senhor e o segundo obedecê-lo. E aí então o terceiro vai ser você apenas testemunhar. E ali os exércitos inimigos, ao ouvirem o som dos louvores, e quando eles louvavam, os cântaros que eles levaram era de barro, de cerâmica, eles começaram a jogar no chão e quebrar, que foi uma estratégia que Deus deu. Aquilo perturbou os 3 exércitos inimigos. E eles falaram, que está acontecendo? E eles falaram: nossa, é grandioso demais esse exército de Israel. A gente vai ser como formiguinha aqui.
Então nós vamos perder. E aquilo foi tão perturbador que entre eles começaram a se matar. Deus desbaratou os exércitos. É engraçada essa palavra porque lembra de barata, né? Desbaratou. Você já viu como uma barata toma uma chinelada, como ela fica? Foi assim que aqueles três exércitos ficaram. Muita gente. E se mataram entre si. Eu acredito que eles se confundiram, achando que era um exército de Israel, e começa a atacar os mesmos. Começam a se atacar e foram todos desbaratados, mortos. E detalhe, após eles ganharem isso, né, que se tornaram vitoriosos, Deus, eu tenho algo para mim, Bispo Isaac, de que ele é exagerado em abençoar quem é fiel. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, ele falou que na peleja não teriam que pelejar. Eles obedeceram. E Deus falou, a vitória já é de vocês. Estava cumprido o acordo de Deus? Estava cumprido a palavra de Deus. Findou ali na vitória. Só que não. Deus tinha mais. Deus tinha mais. E sabe o que Deus falou? Todos os despojos de guerra é para vocês retirarem. O que são despojos? As riquezas que cada um daqueles exércitos carregava consigo para suprirem eles durante o período de guerra. Sabe o que aconteceu? Eles levaram 3 dias para recolher as riquezas que ficaram para eles, e no 4º dia eles levantaram um altar de adoração e agradeceram a Deus por este grande livramento, por esta grande vitória e, detalhe, uma grande providência, porque além deles serem vitoriosos na batalha, as riquezas que Deus preparou dos despojos pôde suprir muito eles por muitos tempos. Isso significa que você pode continuar lutando, você pode continuar trabalhando, você pode continuar estudando, você pode continuar planejando a tua vida. Mas você precisa de uma cobertura espiritual para te preparar para o dia mau. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, se não falha a memória, 12 ou 13, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Essa mocidade que a Bíblia diz, não quer dizer uma jovem de 10 mais, 20 anos, 30 anos. Não tem a ver com idade, tem a ver com vigor, tem a ver com capacidade. A Bíblia chama de dia luz e ela chama noite de trevas. A Bíblia também chama a vida como luz e a morte como trevas. Então, quando a Bíblia fala, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus, esses dias maus são exatamente o dia da dificuldade, o dia onde a pessoa mais precisa, quando ela cai num leito de enfermidade. Quantas pessoas que nós vamos socorrê-la, ela está internada na UTI, nos momentos finais da vida, nos momentos onde todos os recursos humanos, todos os recursos profissionais da medicina já foram utilizados. E não há como escapar quando a pessoa entra no corredor da morte, quando a pessoa recebe a notícia da junta médica, olha, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Isso é uma sentença de morte. Mas se a pessoa, no tempo do seu vigor, no tempo da sua saúde, no tempo que ela está ativa, trabalhando, estudando, planejando, se ela busca a presença de Deus, tem uma cobertura espiritual que ora, que jejua, que se fortalece em Deus, o que vai acontecer? Deus vai visitá-la no dia mau. Exatamente. Não só visitá-la, Bispo Isaac, como vai estar forjando ela no dia mau. Esses dias mesmo, eu estava num discipulado, orientando uma irmã, e ela dizia a mim que agradecia ao Senhor pelos dias de adversidade, porque era ali que ela estava gerando uma maior intimidade com Deus e se sentia fortalecida para enfrentar outras situações e ajudar a outras pessoas. Glória a Deus. Então a adversidade, ela tem essa finalidade também. Sim, sem dúvida. Nos ajudar. Só que é muito difícil, Bispo Isaac, a pessoa ela passar sozinha pela adversidade. Por isso a importância de estar em unidade no corpo de Cristo. Tem uma cobertura, buscar esse fortalecimento. Eu me recordo de uma senhora de 72 anos que ela enfrentava um desafio muito grande na saúde dela. Ela enfrentava problemas com 2 filhos que também se envolveram em drogas e era de classe média.
E ela começou a participar dos cultos sobrenaturais, fazendo propósitos com Deus de oração, fazia jejum conosco também. Em pouco tempo, ela foi curada de uma enfermidade. O filho, que antes era usuário, se tornou músico na igreja. Olha. Foi transformado, Amém. caráter, foi transformado dos vícios. Amém. Ela tinha um desejo de se batizar, ou melhor, de se aposentar. Olha. Ela trabalhou 30 e poucos anos numa empresa, e eu lembro que na ocasião nós fizemos um propósito da chave dourada, aliás, da caneta dourada, e Deus me usava para dizer assim, essa caneta você só vai usá-la para algo muito importante. Amém. Seja a compra de uma casa, seja a compra de um carro, seja para uma causa na justiça. E ela se aposentou com o valor exato de R$5.000 mensais. Olha que bênção. Então imagine uma você, boa aposentadoria, ela se né? aposentou com R$5.000. Sim. Todos os meses ela ganha R$5.000 de aposentadoria. Esse filho, que antes era dependente químico, que se tornou músico, é casado. A sua saúde hoje ela tem 72 anos, a saúde de uma mulher de 30 anos, de 40 anos. A vida dela foi transformada. Então são muitos testemunhos que a gente vai aprendendo, que a gente vai colocando em prática. E são testemunhos que chegam até nós por mensagens, são testemunhos que chegam até nós por ligação. E pessoalmente, como agora há pouco nós estávamos em uma visita, Sim. E a pessoa que nos recebeu disse que o emprego que ela tem também foi fruto de um culto sobrenatural. Sobrenatural, verdade. Nós acabamos de chegar dessa visita, antes de iniciarmos a live aqui nos estúdios da Rádio Motivasat, e nos foi dito isso. Olha, bispo, eu fui lá, fiz a campanha no culto do sobrenatural pedindo por uma porta de emprego. E hoje eu sou a funcionária, né, que treina outros funcionários, e estou ali, já quis migrar para outro trabalho, mas os patrões falam não, você é uma das melhores funcionárias que nós temos. Então, você ouvir isso, né, você vê assim o tanto que importa nós estarmos sempre dedicando as nossas vidas diante do altar. Se você se aliar à fé, obedecer a palavra, orar, jejuar, Deus vai te fortalecer. Para a gente fechar isso, nós temos o testemunho de uma senhora, também idosa, que ela parou de se alimentar. Sim. Não tinha mais apetite, ela estava com uma cor assim amarelada, não é? E a família toda se preocupou porque ela ficou muito apática, muito sentadinha, não tinha forças nem para andar. Verdade. E aí nós fizemos um culto no lar, que é o nosso RC, Renovar em Casa. E me conta aí, você como mulher de Deus e mulher também, conta a experiência que você viveu no RC. Deus colocou no coração do Bispo Isaac de nós irmos 3 quintas-feiras, né, estarmos orando por esta senhora, já uma idosa, mulher de Deus, né, do coque. E ali, a primeira quinta-feira nós fizemos a oração, ela não conseguia nem se mover. Ao final da oração e da palavra que nós levamos, ela já conseguiu ficar em pé. Glória a Deus. Na segunda quinta-feira, quando nós fomos, ela veio andando. Aleluia. E já estava corada. A pele restaurada. Parecia uma outra pessoa. E aí na terceira quinta-feira, ela já estava em pé, fazendo todas as coisas da casa, super animada, e até trouxe uma amiga para participar conosco no RC, né, do Renovar em Casa. Então assim, nós vimos assim uma libertação e uma cura completa na vida desta idosa, desta senhora. Então é isso que nós temos visto diariamente, né, Bispo? São testemunhos que nós contemplamos com os nossos próprios olhos. Uma pessoa de uma cidade vizinha também, ela tinha sérios problemas em relação à sua estética, os seus dentes, não só pela aparência, mas pela funcionalidade de mastigar. E ela tinha um sonho de fazer um tratamento dentário. Sim. Na ocasião também tinha outra questão pessoal que ela precisava. Sim, era uma causa na justiça. Uma causa na justiça. E aí ela
participando dos cultos sobrenatural, jejuando, orando conosco. O que aconteceu com ela? Deus liberou esse tratamento dentário, né? Ela fez um implante sem ter que custear por eles. Ela Como foi assim, gente? presenteada, e todo mundo sabe que a parte odontológica é uma das partes mais caras, né? Dentro da medicina. E a causa na justiça saiu. Ela conseguiu um emprego novo e o casamento que estava capengando, Deus restaurou. Ela recebeu 4 vitórias assim muito gigantescas. E eu também me recordo de uma outra senhora, bispo, que veio também de uma cidade vizinha, e o sonho dela era ser liberta do tabagismo. Há muitos anos ela fumava cigarro, já estava na igreja, e assim, ela tinha muita vergonha. Ela falava: eu quero tanto me batizar, só que isso me impede, porque eu tenho vergonha de ainda fumar. Vocês podem orar por mim? Acabou o culto, ela veio falar comigo e com o bispo. E aí nós oramos, e Deus deu uma estratégia na oração para o bispo. Sim. Ele obedeceu o que Deus falou, a forma que Deus queria que orasse por ela. E isso foi numa quarta-feira. Uma quarta-feira do sobrenatural. E aí, quando foi no domingo, ela me chega com um sorriso assim, né? Inacreditável. Sorriso 9h15. Então, domingo, passaram-se 4 dias. Aí ela chegou toda feliz, me abraçando, e ela é muito perfumada, né? A gente sempre brinca, é a irmã mais cheirosa da igreja, né? Exato. E aí ela pegou e falou assim: bispa, eu tenho que te contar. E eu falei: pode contar. Ela falou assim: olha, desde que o bispo orou por mim, nunca mais eu senti vontade de fumar. E eu falei: glória a Deus, a senhora gostaria de testemunhar? Ela testemunhou. E hoje isso já tem alguns meses, e ela conta para todas as pessoas que ela conhece, e ela falou: nunca mais eu senti nem vontade. Ela falou que, pelo contrário, bispo, quando ela sente o cheiro de cigarro perto de alguém, dá náuseas, dá ânsia de vômito nela, um nojo. Então, assim, quando Deus faz, Ele faz por completo. Eu não sei quanto tempo ela fumava, mas era muito tempo, questão de anos, 30 anos. Mais, bispo. Mais do que 30 quase anos. 50 anos que ela fumava. Quase 50 anos fumando. Sim. Em apenas um culto, em uma reunião do sobrenatural, ela foi liberta, ao ponto de, na outra semana, ela chegar na igreja transformada, liberta, e até hoje nunca mais ela fumou. Presta atenção, nós conseguimos localizar esse testemunho aqui desta senhora que recebeu 3 bênçãos da parte do Senhor. Vamos acompanhar. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu estou aqui com a bispa Dani e também com a nossa querida irmã Ivone. E ela esteve aqui na Igreja Internacional Renovar, numa ocasião, e ela recebeu 3 bênçãos da parte de Deus. Mas antes eu quero saber, o que a irmã precisava antes de vir na Igreja Renovar? Olha, bispo, assim, eu confesso que eu estava, assim, precisando de uma orientação da parte de Deus. E, assim, ouvindo rádio, ouvindo o bispo nas redes sociais, o Espírito Santo foi tocando no meu coração que é nessa igreja, nesse lugar, através da palavra do bispo, que o Senhor queria falar comigo. Olha aí, e o que a irmã estava pedindo a Deus? Qual que era o teu sonho na ocasião? Olha, eu confesso que eu pedia várias coisas. Eu precisava fazer uma reforma na minha casa. Eu estava com um problema de saúde que até então eu não sabia. Foi aqui na igreja, através de uma revelação do bispo, de uma oração, o Senhor colocou as mãos na minha cabeça e disse para mim: a irmã está com uma enfermidade, mas o Senhor já está curando. Até então eu não estava sentindo sintomas. Aí depois os sintomas vieram. Aí eu fui ao médico, fiz exames, apareceu um refluxo, mas eu tomei posse das palavras do bispo e eu recebi a cura. Em nome de Jesus. Olha, para você ver, ela precisava de uma cura física, ela é missionária, precisava de fazer uma viagem também, e para isso ela precisava de um recurso. E o que Deus fez? O Senhor mandou o recurso financeiro que eu estava precisando, o Senhor mandou também a reforma da minha casa, o Senhor me deu a cura. E um outro testemunho também, que aqui na correria não dá tempo de dizer, mas eu quero dizer agora. Há um tempo atrás eu trabalhava numa empresa, e lá nessa empresa eu limpava os escritórios, eu fazia
faxina. E era noite. E eu trabalhava sozinha ali. Tinha um outro barracão que os funcionários ficavam, mas era um pouco longe. E eu me lembro que o bispo tinha uma oração, acho que era 10 e pouco da noite nessa época. E o senhor sempre falava, o senhor começava nessa oração, o senhor dizia assim: não tenha medo, não tenha medo. E eu tinha muito medo de trabalhar naquele lugar porque era sozinha, uma empresa enorme. E a partir daquele momento, hoje eu não trabalho mais lá, mas eu fiquei ali um bom tempo. A partir daquele momento eu perdi o medo de estar naquele lugar, eu perdi o medo de trabalhar ali, porque eu sabia que através das suas palavras, das suas orações, o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. Está abençoada? Estou abençoada em nome de Jesus. Recebi a cura, recebi a provisão financeira do Senhor, consegui resolver a minha situação conjugal, recebi também cura física em nome de Jesus aqui nessa igreja Renovar de Apucarana. Bispo, aqueles que ouvem a programação, que ouvem o chamado e atendem, vivem os resultados de Deus. Vive a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra liberada do altar, ela gera testemunhos de vitória, como nós vimos aqui na vida da irmã, a missionária Ivone. Amém? Tá feliz? Estou muito feliz e eu digo para vocês, aqueles que não conhecem a Igreja Renovar, venham receber do Senhor, porque o bispo ele tem a unção dos céus, a bispa também, para liberar a cura do Senhor sobre nossas vidas, em todas as áreas, seja física, espiritual, mental, emocional. É aqui na Igreja Renovar de Apucarana. Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Tá aí. Olha, contra fatos não há argumentos. Nós vamos iniciar neste domingo um grande jejum do fortalecimento. Domingo agora, em todas as igrejas Internacional Renovar, o início do poderoso jejum do fortalecimento. Às 9h30 da manhã, nós estaremos em Apucarana, na Renovar, sede internacional Barra Funda, Apucarana, Cenáculo, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Na cidade de Mandaguari, Paraná, às 19 horas. Às 19 horas, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, no centro de Mandaguari, e também em Marialva. Na Rua Chiqueza Ocumura 48, no Jardim Paraíso, também às 19 horas. E a cada semana nós estaremos jejuando algo que venha nos custar. Vai ter semana que nós vamos jejuar refrigerante, sucos, doces, massas, carnes. Semanas que nós vamos jejuar também em redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, todas as redes sociais, exceto quem trabalha com isso. Sim. Quem trabalha com mídia, quem trabalha, que depende do WhatsApp, que depende da rede social para impulsionamento, aí é diferente. Mas caso contrário, nós também teremos em uma semana o jejum das redes sociais. Então esse jejum, bispo, é para trazer para esta pessoa um fortalecimento espiritual. Verdade. Ela vai se tornar uma pessoa mais forte, ela vai se tornar uma pessoa mais espiritual para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, mas com a cabeça erguida, com um sorriso na orelha, com a fé no coração. E fazendo isso, não há leão, não há gigante, não há fornalha que possa detê-la. Não existem exércitos como aqueles que enfrentaram a Josafá. Mas Josafá, ele usou duas ferramentas espirituais. Poderosa: oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum, Bispo Isaac. Então, todas as pessoas que participarem conosco, elas não vão apenas receber a oração, elas estarão em oração. Em oração, verdade. Nós não vamos apenas jejuar por elas, não. Elas vão jejuar juntos. Junto conosco, que é o famoso jejum coletivo, né? Coletivo. Como Josafá fez com todo o povo, nós faremos também na Igreja Internacional Renovar. O interessante é que não só no domingo, mas em todos os cultos do Sobrenatural, terça Apucarana, quarta Mandaguari, quinta e Marialva, as pessoas de outros ministérios, católicos, espíritas, sem ou não religião, simpatizantes, elas também terão a oportunidade de participar dessa semana no fortalecimento e receber uma oração. Sim, agora eu te falo, diante de tantos testemunhos que nós estamos contando, outros que nós colocamos o áudio aqui agora, você acha que Deus
ele faz acepção de pessoas? De forma alguma, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que seria fazer acepção de pessoas, bispo? É abençoar somente a bispa, curá-la, abençoá-la, prosperá-la, e eu nada. Nada acontece comigo, só acontece com ela. Deus seria injusto, e Deus não faz acepção de pessoas, mas tem um diferencial. Se você buscar e eu não, como Deus vai me abençoar se só você está buscando? É como está lá em Mateus 7,7. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Então o jejum e a oração é como se estivéssemos batendo na porta do milagre. Exatamente. Se não batermos na porta, ela não vai se abrir. Eis aí uma grande oportunidade para aquela pessoa que está afastada. Eu me recordo na terça-feira retrasada, uma pessoa que há 6 anos não pisava na Renovar, outra há 4 meses. E quando ela entrou no culto, que foi tocada por Deus, o céu se abriu, aquele mover, e ela chegou a falar, chegou a comentar como eu estava com saudades, como estava me fazendo falta essas exatamente. buscas, esses cultos. Então, nós vamos abrir espaço, gente, para pessoas de qualquer denominação, de qualquer religião. Se ela precisa de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Para ajudar como um socorro, como uma mão, um braço estendido até você. E nós vamos disponibilizar aqui agora, bispa, no nosso, nesse ao vivo aqui no nosso canal, o telefone da Central de Endereços. E também esse telefone serve para a pessoa pedir um aconselhamento. Por exemplo, talvez tenha uma mulher agora, uma senhora, uma moça, uma jovem, que está passando por sérios problemas, mas ela não tem com quem conversar. Nessa era hoje que tudo vaza, que tudo se espalha tão rápido, não é? Esta pessoa do sexo feminino, mulher, jovem, adolescente, que talvez está sofrendo, está passando por algum problema, você vai ligar durante o dia, né? Ou a qualquer momento. Se você precisar de uma visita na casa e no hospital, você vai entrar em contato e a Bispa Dani vai falar com você, vai orientar você. Se você precisa, meu amigo, de uma ajuda, você está aí com a vida quebrada, destruída, relacionamento de fachada, talvez você está passando por uma fase de crise, depressão, e o senhor também não tem com quem contar. Você vai ligar nesse número e eu faço questão de, pessoalmente, nós não vamos colocar nenhum representante. Ela vai atender as mulheres, eu vou atender os homens, independente de quem você seja. Nós já atendemos, inclusive, médicos. Pessoa que é clínica geral, que atende na Rede SUS, já veio receber uma orientação, veio receber oração. Advogados já estiveram conosco. Pessoas que estudam para ser polícia, já esteve conosco também para receber oração. Professora, lecionadora, todos, né? já esteve conosco, empresários também. Então nós vamos colocar esse número, tá? Para você anotar aí, que é o 449-9897-6833, e você vai ligar para pedir essa oração. Ela vai atender as mulheres, eu vou atender os homens a qualquer hora do dia ou até da noite também. E, inclusive, vamos te agendar para participar do jejum do fortalecimento. Amém. Nós contamos com cada um de vocês. Você que já está farta, já está farto da situação que às vezes por tantos anos você tem enfrentado e diz, olha, eu já não suporto mais, não tem mais o que fazer. E aqui eu me lembro, Bispo Isaac, da mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha acabado com todos os seus recursos, ela já tinha ido a todos os especialistas, ela já tinha feito tudo que era possível a qualquer ser humano com muitas posses fazer. Só que a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Mas quando ela obedece, ouvindo falar de Jesus e vai até Ele, quando você aderir ao jejum do fortalecimento, a vir à casa do Senhor, a bater nesta porta e dizer, olha, talvez seja a última porta que você fala, eu vou bater. Você não vai se arrepender, você precisa fazer a sua parte. Faça esse desafio, esteja lançando esse jejum, você não vai estar sozinha, você não vai estar sozinho, vai ter toda uma equipe, não apenas o bispo e eu, mas toda uma equipe, um corpo de Cristo, lutando junto com você, intercedendo, jejuando, orando,
E olha, nós vamos nos alegrar pela sua vitória, porque ela é certa. Por isso que nós falamos de Josafá, está registrado o caminho que Deus nos ensina a andar, aquilo que nós devemos acatar e obedecer da parte dele, e o resultado disso. E nós também somos prova viva disso, né, Bispo Verdade, diariamente. Nós vamos encerrando aqui a nossa participação. Para você do Facebook, para você do YouTube, escreva nos comentários: Deus me fortalece. Escreva isso nos comentários e que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Te esperamos domingo, no início desse propósito que vai se estender todo o mês de agosto. Agosto não será o mês do desgosto. O mês de agosto será o mês da bênção. Bispo, as suas considerações finais. Em nome de Jesus, nós aguardamos vocês aqui no domingo, 9h30 da manhã, a Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Esteja conosco e tenha a sua história de vida completamente mudada para melhor.